Então vamos lá. Para a gente começar falando de exercício resistido, semana passada então a gente falou de exercício aeróbico. Hoje a gente vai falar de treinamento de força. E aí já começa uma primeira definição que a gente tem que quebrar ou desmistificar ou pensar um pouco a respeito. Oi, oi. Pensar um pouco a respeito, que é sobre o termo de treinamento de força. A gente usa muito errado, né? A gente deveria usar exercício resistido. Por quê? O que é um treinamento de força muscular? É quando eu tenho força máxima. O que a gente faz na musculação, ou o que a gente coloca às vezes o paciente para fazer 8 repetições, 10 repetições, 12, 15, não é um treinamento de força. É um exercício contra resistência. Então, é muito raro a gente ter trabalho de força pura. O que é um trabalho de força pura? É eu mobilizar uma carga. Tá? Então, o que é força muscular? É a capacidade de mobilizar uma carga ou de vencer uma resistência. É algo que a gente vai fazer uma vez, duas, três, no máximo 5 vezes. Então, isso é força. Oi, Milena, chegou na hora. Tá? Então, exemplos de trabalho de força. É o clássico, o levantamento de peso olímpico é um trabalho de força. Eu tenho uma carga, aquele indivíduo ele vai fazer uma repetição máxima daquela carga. Ele vai pegar aquele peso no chão e ele vai colocar acima da cabeça. Aquilo é um trabalho de força. O atleta que vai treinar levantamento de peso olímpico, ele não faz 10, 15, 20 repetições do movimento. Ele sempre vai trabalhar numa janela de 3 a 5 repetições. Ele quer um trabalho de força pura, tá? Thalissa, mas é um pouco fora da nossa realidade, levantamento de peso olímpico. Sim, mas às vezes aquele paciente que ele não consegue levantar do vaso, o que ele precisa, às vezes, é um trabalho de força pura. E a gente está querendo fazer com ele 10, 15, 20 repetições. Por isso que é importante a gente começar conceituando. Então, tudo que a gente usa algum tipo de resistência, algum tipo de carga, seja 10 kg força de ação da gravidade que a gente tem aqui o tempo todo, né? Seja a ação da gravidade, seja o peso do nosso corpo, seja uma resistência elástica, seja um halter, uma caneleira, tudo que eu coloco uma carga externa, eu estou falando de um treinamento resistido. Quando que eu treino força pura? Quando eu estou trabalhando numa janela de poucas repetições e muita carga. Aqui eu aproveito para fazer um parêntese com vocês. Quando a gente fala de reabilitação, a gente tem um medo muito grande de trabalhar nessa janela de poucas repetições e muita carga. Eu falei isso porque a gente às vezes vê, eu já fiz muito isso, a gente vai ter que fazer resistência muscular localizada, né? Muita repetição, fazer um trabalho de resistência no músculo. Ou então a gente vê, às vezes, né, na reabilitação cardíaca, as pessoas com um pensamento muito errôneo de que se eu trabalhar com menos carga, eu vou sobrecarregar menos o músculo, eu vou sobrecarregar menos o sistema cardiovascular dessa pessoa, ou até na academia. Hoje, vou fazer um parênteses aqui para contar um relato. Hoje estava fazendo meu treino normal, e sempre que eu estou treinando membro superior é um problema, assim, porque eu treino membro superior com carga, né? Treino membro superior com carga, então eu já sou estranha, assim, né? Nossa, meu Deus, uma mulher botando peso para treinar braço, né? As meninas já me olham assim meio torto na academia. Aí tinha uma moça, assim, gordinha, e aí ela pegou o halter de 1 quilo e ela começou a fazer, tipo, uma rosca bíceps. E sei lá, eu sei que eu fiz uma série de exercício, eu descansei 60 segundos, eu fiz outra série de exercício e ela continuava fazendo
ali a rosca bíceps alternada dela. Ela deve ter feito uns 2, 3 minutos do movimento. E aí eu fiquei pensando assim, né? Gente, será que ela foi orientada a fazer 2 minutos desse movimento? Ou será que ela só começou a fazer? Porque se ela foi orientada, qual é essa orientação profissional? E se ela não foi orientada, qual é o racional por trás desse exercício? Porque se eu pego uma carga e eu estou fazendo um movimento contra resistência nesse intervalo de tempo tão grande ali, de 2 minutos, eu não estou trabalhando força, eu também não estou trabalhando mais resistência de força, que é o que a gente vai falar, eu estou trabalhando uma resistência muscular, mas eu já estou indo mais para um predomínio aeróbico. Será que eu preciso de um predomínio aeróbico de membro superior? Então, assim, cabe avaliar, tá? Eu estou com um paciente que ele foi fazer um trabalho de reabilitação pulmonar e ele desenvolveu uma tendinite de bíceps. Por quê? Ficou fazendo movimento repetitivo, com pouco peso, muitas repetições, pouco peso. Gente, movimento repetitivo lesiona tendão, tá? A gente tem que ter muito cuidado, tá? Movimentos repetitivos com carga, eu posso lesionar estruturas tendíneas, né? Então, a gente deveria, às vezes, ter mais medo de trabalhar pouca carga e um número exorbitante de repetições do que colocar cargas maiores e trabalhar dentro de janelas menores. Então, esse é um primeiro ponto. Primeiro, sempre que eu vou fazer um trabalho resistido com alguém, seja eu na academia, seja com o meu paciente, sempre que eu vou orientar um trabalho contra resistência, peraí, deixa eu responder primeiro a Milena. Isso. Milena, sempre que eu vou fazer um trabalho contra resistência, eu preciso pensar em qual é o meu objetivo. E aqui a gente vai voltar lá para a bioenergética, lá para aquele primeiro racional que a gente teve de duração do estímulo. Vamos lá, eu estava falando, quando você chegou, que quando eu quero trabalhar força, o que é força? Capacidade de vencer uma resistência ou mobilizar uma carga. Então, você concorda comigo que força não é eu pegar essa garrafa aqui e levantar ela 20 vezes? Força é eu pegar e conseguir levantar essa garrafa. Então, se o meu paciente ele não tem capacidade, por exemplo, de levantar o corpo dele, eu tenho que trabalhar com ele força, tá? Se ele não tem capacidade de pegar um peso que está no chão, eu tenho que trabalhar com ele força, tá? Então, trabalhos puros de força, eles vão usar um metabolismo ali de ATP-CP, que vai ter uma duração de segundos, de 10, assim, ó, no máximo 30 segundos, mas é explosão, é explosivo, tá? Então, força pura é uma janela de 3 repetições, 5 repetições. Sabe uma modalidade esportiva que a gente tem no dia a dia que trabalha muito força pura? O CrossFit. No CrossFit, a gente costuma ter esse trabalho, né? Às vezes a gente faz 5, 6 séries de 3 repetições de um movimento para trabalhar a força pura, ou então às vezes a gente faz um RM de agachamento, uma repetição máxima daquele movimento. Acha a carga para trabalhar em uma repetição máxima. Isso é um trabalho de força. Então, primeiro eu preciso pensar, eu preciso ganhar força. Esse é um ponto. Avaliei, o meu paciente ele tem um déficit de força, então eu tenho que trabalhar cargas maiores para que ele ganhe capacidade de produzir força. Eu quero me tornar uma pessoa mais forte, então eu tenho que trabalhar com cargas maiores. Não, Thalissa, não é necessariamente a força que me interessa. Eu quero ganhar massa muscular.
Porque eu quero ficar esteticamente mais bonito, com massa muscular, ou porque eu estou abaixo do peso e eu preciso ganhar massa muscular, ou porque o meu paciente passou por um processo de internação hospitalar, perdeu muito peso e precisa ganhar massa muscular. Eu quero dar um estímulo para construir tecido. Aí a gente já não vai falar de força pura. A gente vai falar de um trabalho de resistência de força. Ou então assim, Thalissa, meu problema não é levantar da cadeira, não é levantar do vaso sanitário. Meu problema é subir escada. Eu subo um lance de escada, minha perna já começa a queimar. Ou então, o paciente já me relatou assim, eu tenho que estender roupa no varal, e aí eu estendo uma peça, duas peças, três peças, meu braço começa a queimar, eu já não tenho força mais. Não é força pura, é resistência de força, é eu conseguir fazer força no intervalo de tempo. Aí a gente vai trabalhar com a janela de repetições um pouco maior, para eu sair daqueles pequenos segundos do ATP-CP e entrar na via glicolítica, que vai ali de 30 a 180 segundos mais ou menos. Então, eu vou trabalhar uma casa de 8 a 10 repetições, de 10 a 12 repetições. Thalissa, da onde que sai esse número de repetições? Sai do nosso tempo de execução. Uma das formas é o tempo de execução. A gente depois pode falar de volume total da sessão, mas vem comigo. Eu sei que até 30 segundos, mais ou menos, eu estou falando de metabolismo de ATP-CP, não é? 10 segundos, mas se eu tiver uma quantidade boa de creatina, até 30 segundos, certo? Estão comigo? Sim, ok. Para minha glicólise anaeróbica, eu vou ali na casa de 10, 30 segundos até mais ou menos 180 segundos. Então, eu vou controlar isso durante a minha execução e da minha carga. Se eu vou fazer um bíceps aqui, vou fazer aqui alto só para vocês verem, né? Se eu vou fazer um bíceps, e aí eu coloco mais ou menos 3 segundos de execução do exercício. 1, 2 de excêntrica, tum, 1 de concêntrica. 1, 2 de excêntrica, tum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 segundos vezes 10 repetições, 30 segundos. Eu consigo ajustar mais ou menos a via metabólica que eu vou utilizar. Mas para eu fazer 10 repetições, não é assim. 10. Opa, chegou em 10, meu músculo está numa posição ótima. Eu vou parar com 10 repetições. Não, o músculo não sabe contar. O músculo, ele lê trabalho total. Então, se eu quero trabalhar nessa janela de 30 segundos, eu tenho que colocar uma carga para ficar nessa janela de tempo. Tenho que colocar uma carga para ficar nessa janela de tempo. De forma que fazer 10 repetições exige um trabalho muscular do meu corpo, do meu paciente. E aí, se eu ficar mais de 120 a 180 segundos fazendo esse movimento, significa que a carga ela está leve, e aí exercício de leve intensidade, maior duração, eu já vou para a via aeróbica. Eu já mudo a via metabólica. Então, por que que eu sempre bato na tecla das vias metabólicas? Né, de entender a TPCP, via aeróbica, via anaeróbica, para a gente levar esse conceito para a prática. Porque a gente fala, o exercício de força, o exercício resistido, o exercício anaeróbico. Será que ele está sendo anaeróbico? Porque um sentar e levantar, um agachamento, você pode transformar esse agachamento no exercício de força pura. Se você pegar uma carga máxima e fazer uma repetição máxima de agachamento,
Eu posso usar esse agachamento para fazer um trabalho de resistência de força. Se eu colocar uma carga para ele fazer numa janela de 8 a 12 repetições, mais ou menos de 3 a 4 segundos por repetição. E eu posso usar esse mesmo agachamento para fazer um treinamento aeróbico. Se ele fizer 15, 20 repetições, se ele ficar 2 minutos agachando, 3 minutos agachando. Exercício aeróbico não é só eu subir na esteira, não é só eu subir na bicicleta. Exercício aeróbico tem muito mais a ver com a via metabólica que eu estou utilizando. Toda vez que eu estou falando de exercício aeróbico, significa que eu estou trabalhando com intensidades menores e duração maiores. Então, às vezes, o que a gente erra muito na prescrição do treinamento de força é porque, às vezes, a gente quer ganhar força com o nosso paciente, às vezes, a gente quer ganhar massa muscular com o nosso paciente, às vezes, a gente quer ganhar força, quer ganhar massa muscular e está fazendo o treino errado. O que eu mais vejo, é idoso, ou é cardiopata, ou é pneumopata, ou saiu da internação hospitalar, não pode colocar carga. Sim, como é que essa criatura vai ganhar força? Se a gente for pensar que no processo de envelhecimento, a partir da terceira década de vida, e se você está chegando aí nos 30 também, a partir da terceira década de vida, a gente já começa a perder fibra tipo 2, que é fibra de força. Você pode ver que você vai no parque dia de domingo, tem um monte de velhinho correndo no parque. Agora, quantos velhinhos estão puxando ferro? Estão pegando peso? Por quê? Com o envelhecimento, a gente perde mais fibras de força do que fibras de resistência. Porque a gente não faz muito trabalho de força mais no nosso dia a dia. A gente não precisa fazer tanta força. E volta para a prescrição. Exatamente. É fundamental que a gente ajuste a prescrição. Como que eu prescrevo um exercício de força? Semana passada, quando a gente falou de exercício aeróbico, a gente falou em frequência cardíaca alvo, frequência cardíaca máxima, Borg, né, percepção subjetiva de esforço, teste de fala. O aeróbico é um pouco mais fácil, né? Você pode falar para a pessoa, faz uma caminhada numa intensidade que nem você fique tão ofegante assim, nem seja muito leve, moderado. É mais fácil dela entender. Agora, o exercício de força não é tão simples da gente prescrever. E eu vou comentar uma coisa aqui com vocês que é a primeira coisa que deveria ser falada quando a gente entra numa academia. Hoje eu estou meio indignada, porque hoje foi um dia assim, eu não sei se é porque eu ia dar essa aula e aí a vida me deu essa oportunidade. Hoje eu vi uns treinos assim na academia que tem dia que eu vou treinar, eu falo assim, ai, Senhor, quando eu passar nessa porta aqui da academia para dentro, me deixa cega, me deixa cega aos erros alheios, assim, eu não... deixa eu focar só no meu treino, não me deixa ver, não. Porque assim, a gente tem objetivos dentro da prescrição, vão ter momentos de fazer mais repetições, vão ter momentos de fazer menos repetições, mas assim, a gente tem que saber, quem está treinando tem que saber o que está fazendo. Quando a gente não sabe o que está fazendo, a gente pede auxílio para um profissional para que o profissional saiba o que ele está fazendo. Então, se você que está assistindo essa aula, ou você precisa saber o que você está fazendo, ou você precisa contratar um profissional que saiba o que está fazendo, né? Eu ia distribuir cartão na minha... Então, assim, a gente vê o pessoal fazendo uma quantidade de repetições e quantidade de séries, às vezes muito, muito errado, muito aquém do que deveria ser. Qual que era a primeira coisa que a gente deveria orientar? O treinamento de força, ele é prescrito por percentual de uma repetição máxima. No mundo ideal, sempre que você fosse fazer um exercício contra resistência, você faria o teste de 1 RM para descobrir qual que é a sua carga que você faz uma repetição máxima e você ia trabalhar com percentuais de 1 RM.
60% de uma repetição máxima, 80% de uma repetição máxima, 50% de uma repetição máxima. Esse era o ideal. Eu quero fazer na minha prescrição um agachamento. Então, o ideal seria, você vai achar uma carga que aquele indivíduo faz uma repetição máxima de agachamento e você vai prescrever com base nisso. Só que nem sempre o profissional consegue fazer o teste ou o aluno ou o paciente consegue fazer o teste. Tá? Nem sempre a gente tem, às vezes, até recursos para conseguir fazer o teste. Né? Por exemplo, eu que atendo domiciliar, é muito difícil que eu consiga fazer teste de 1 RM com todos os exercícios que eu passo com o meu paciente. Então, a gente faz ajuste subjetivo de carga. Ó, Milena, faz uma reflexão. A gente... Isso. Oi. Você tá falando aí, eu tô pensando. Porque é o seguinte, Diga. por exemplo, eu tenho um exercício no meu treino mesmo da academia que são 20 repetições. E é alternado com outro exercício de 20 repetições. Aí o que eu pensei, não, então ele tá querendo trabalhar mais a resistência, né? Só que agora, pensando na forma como você está falando, o tempo que eu fico fazendo isso, eu acho que já tá se tornando um aeróbico, porque Pode falar, não pode sei. falar. Vamos ver contexto. Como que é? É o seu primeiro exercício ou é no meio do treino? Esse é o primeiro exercício. Tá? Porque, normalmente, o que a gente pode fazer? Tá? Para iniciar o treino, a gente precisa aquecer o organismo. Então, às vezes, a gente faz uma intensidade, um exercício leve. Por exemplo, o meu aquecimento em dia de perna, eu faço 20 repetições de agachamento livre. 3 séries de 20 repetições de agachamento sem nada. Só com o peso do meu corpo, bem concentrado, ajustando o meu agachamento. E é o meu aquecimento de perna. Nossa, mas são 20 repetições e eu faço ele bem lento. Principalmente para trabalhar a mobilidade, porque meu quadril é travado, meu tornozelo é travado. Então, eu faço um trabalho de mobilidade antes e depois faço 20 agachamentos. Qual que é o intuito desses 20 agachamentos ali no começo? É fazendo uma intensidade levinha para preparar o meu corpo mesmo para o exercício. É isso. Então, assim, o objetivo dele naquele momento é de aquecimento. Aí, para o aquecimento, vale um trabalho mais aeróbico. Só que esse exercício ali, ele não vai te dar o que a gente espera de adaptação do treinamento de força, que é ruptura de fibras, acidose muscular local. O que a gente espera de um treinamento resistido? Vamos lá. Do treinamento aeróbico, a gente falou semana passada que a gente quer aumentar a frequência cardíaca, aumentar a frequência respiratória para gerar adaptações cardiorrespiratórias, né? Aumentar o volume pulmonar, aumentar a quantidade de vasos sanguíneos, aumentar a perfusão sanguínea dos músculos, melhorar a função das mitocôndrias. É isso que a gente quer. Então, quando eu estou aquecendo ali, fazendo um exercício que ele tem uma predominância mais aeróbica, eu estou aumentando meu volume pulmonar, aumentando minha frequência cardíaca, melhorando a minha perfusão sanguínea, beleza. Agora, quando eu vou para o meu exercício propriamente de força, eu preciso de gerar. Depende. A gente tem agora, vamos abrir um parênteses. A gente tem 2 tipos predominantes de estímulos num treinamento resistido, que é um estímulo tensional e um estímulo metabólico. Quais são eles? O estímulo tensional, quando eu trabalho uma execução mais lenta, menos repetições, cargas maiores. Estou fazendo uma execução mais lenta, eu quero romper mais fibra, tá? Então, quando você faz um exercício que tem um tempo de execução maior, só que ele tem menos repetições, você trabalha com muita carga, a gente quer romper fibras ali, eu quero destruir mesmo a fibra, principalmente fazendo uma excêntrica mais lenta, e você não vai conseguir fazer muitas repetições porque eu estou lesionando o tecido muscular, tá? Então, vou dar um exemplo do meu treino, por exemplo, o meu stiff posterior de coxa é uma musculatura, via de regra, difícil de trabalhar.
Então, o meu stiff, por exemplo, ele tem um estímulo tensional. Eu trabalho uma carga maior, uma execução lenta e poucas repetições. O que eu quero com isso? Descendo bem devagar. Eu quero estressar o músculo a ponto de romper fibras, tá? É um estímulo tensional. Agora, sabe quando você sente o músculo queimar? Ali a gente está tendo um estímulo metabólico, que é uma acidose nessa musculatura, tá? Thalissa, mas eu fiz muitas repetições, mas se eu estou sentindo a sensação de queimar, significa que eu não estou levando oxigênio suficiente para esse músculo ali, tá? Como que eu posso ajustar isso? De novo, com a carga muito alta, ou eu posso fazer metodologias avançadas de treino, que aí entra mais a parte da educação física, que vai falar de metodologias avançadas, como rest pause, drop set, modelos de pirâmide invertida ou pirâmide, modelos de prescrição que talvez fujam um pouco da questão da fisioterapia que a gente está mais habituado, tá? Mas sempre cargas maiores, certo? Então, eu tenho esses dois tipos de estímulo, um estímulo mais tensional e um estímulo mais metabólico. As adaptações que eles vão gerar no meu corpo são diferentes das adaptações do exercício de força. O que eu quero com isso? Lesionar o meu tecido. Eu quero mesmo gerar lesão tecidual. Então, a percepção subjetiva de esforço aqui ela é fundamental. Se você está fazendo ali o exercício e você não sente que você está gerando um desconforto no músculo, será que a gente está lesionando esse músculo ao ponto de gerar um estímulo para formar novas fibras? Então, esse é um primeiro ponto da gente observar. Tá? Mas, Milena, respondeu? Respondeu sim. Sim. Mas para mim, então, não está fazendo muito sentido essa questão, porque eu estou fazendo com uma carga baixa, assim, e eu não sinto aquela coisa, nossa, queimou, sabe? Pelo menos nesse inicial, eu acho que o objetivo do professor que montou meu treino não foi de mobilidade, foi uma questão mais de força, né? Porque esse é meu objetivo. Sim. Então, Talvez seja uma só um coisa a se pensar aquecimento, ou mas vale questionar se ele mesmo. pensar, tá? Justamente por isso. Até uma coisa que é muito discutida, que a gente fala sobre a questão de aquecer ou não antes do treino de força, como aquecer, alongar, não alongar, eu acho que é interessante a gente falar sobre isso. Sempre é um assunto meio polêmico, assim, o que fazer antes de começar o exercício? A gente vê muito na academia, eu vejo muito, assim, os professores colocando os alunos, faz 10 minutos de esteira e depois vem para a gente fazer o exercício de força, né? Faz 15 minutos lá de esteira. Tá. O que é um aquecimento ideal para o meu exercício? Para que serve o meu aquecimento? Para preparar o meu corpo para a atividade que eu vou fazer, certo? Para a gente falar de aquecimento, a gente tem que levar em consideração aquele princípio da especificidade, né? Existe uma transferência de força, de coordenação que é específica do movimento, do gesto que a gente vai realizar. Tá? Se eu vou treinar braço, se hoje é o meu dia de treinar membro superior, e eu vou lá e aqueço fazendo 10 minutos na esteira, eu estou aquecendo os músculos que eu irei utilizar? Não. Thalissa, mas está melhorando a perfusão sanguínea e tudo. Tá. Mas eu estou preparando as minhas articulações para fazer um movimento com uma carga sobre elas? Não. Então, se eu vou treinar força, eu preciso preparar os meus músculos e as minhas articulações para fazer força. Certo? Bom, esse é um primeiro ponto. Então, Thalissa, pelo que eu já estudei, pelo que eu já conversei com outros profissionais, pelo que eu vejo na minha prática,
pela minha base científica, eu não acredito no exercício aeróbico como aquecimento para um trabalho de força, tá? Para um trabalho resistido. Eu acho que nós precisamos, se a gente vai fazer um trabalho de resistência, eu preciso preparar as minhas articulações e os meus músculos para fazer uma força, para gerar uma resistência, tá? Se eu vou correr, eu posso aquecer caminhando, mas se eu vou fazer uma puxada, ou se eu vou fazer um leg press, não faz tanto sentido que eu aqueça caminhando. Tá, Thalissa, então eu vou aquecer alongando a musculatura. Aí a gente tem que, de novo, ter um outro cuidado. Por quê? Nossas fibras musculares estão dispostas assim. Se eu faço um estímulo muito grande de alongamento antes do treino, eu posso afastar essas fibras e dificultar a produção de força, porque eu gero uma distração dessas fibras. Então, não sei, Thalissa. Não pode fazer aeróbico, não pode alongar, o que eu faço? Mobilidade. Mobilidade. As nossas articulações, na grande maioria das vezes, elas não estão preparadas para os movimentos que a gente faz no dia a dia. Tá? Mobilidade articular é uma excelente forma de preparar o nosso corpo para os movimentos. Então, é o que eu prescrevo para os meus pacientes e é como eu faço, baseado no que eu estudei. A ciência muda o tempo todo. Pode ser que semana que vem eu dê essa aula para vocês e falo, gente, eu estudei e saiu um artigo agora revolucionário que fala que isso está errado. Mas, enquanto não chegar nada que eu tenha estudado que me diga diferente, eu ainda acredito na mobilidade articular como uma boa preparação para o exercício de força. Por quê? Eu evito posturas compensatórias, porque se eu tenho um déficit de mobilidade na articulação, eu tendo a fazer compensações. Então, eu evito posturas compensatórias, eu melhoro a amplitude de movimento, então eu tenho mais eficiência muscular, porque eu trabalho com amplitudes de movimento maiores, tá? Eu evito compensações, se eu evito compensações, eu evito lesões também. Então, eu estou protegendo as minhas articulações e eu estou otimizando o treinamento de força, porque eu tenho maior amplitude de movimento para trabalhar, tá? Então, hoje, por exemplo, com os meus alunos, com os meus pacientes, eu oriento sempre isso. A gente trabalha lá no estágio com reabilitação cardiopulmonar. E aí os pacientes chegam e eles, alguns já fazem há muitos anos, eles chegam e eles já querem subir na esteira. E tem muito paciente com dor no quadril, com dor na lombar, a gente vai investigar, são pacientes que têm uma hipomobilidade de tornozelo. E aí fica 30 minutos na esteira com o tornozelo extremamente rígido. Então, hoje, todos eles começam fazendo trabalho de mobilidade de tornozelo, mobilidade de quadril, mobilidade de coluna torácica, tá? Começa a mobilizar a coluna torácica que o treino de braço muda totalmente. Mobilizar quadril, o treino de perna muda muito, os resultados mudam, tá? Eu senti muita diferença nos resultados dos meus pacientes, tá? Sabe quando a gente pega aqueles velhinhos que estão acostumados a fazer esteira e coloca eles para trabalharem com carga um pouco maior, para fazer mobilidade articular, e a gente vai vendo que começa a ter resultados um pouco diferentes do que eles tinham. Até o desempenho na esteira melhora, porque quando eu faço um fortalecimento de membro superior, eu também fortaleço a musculatura respiratória. Certo? Gente, vou abrir uma nova reunião devido ao tempo, então a gente faz naquele esquema. Um intervalinho de 5 minutos, tá bom? Bebam água, vão ao banheiro, vou fechar e vou mandar um novo link para vocês. Tá bom?